Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 3. Combinados? Mas vamos à aula de hoje, vem comigo. Na questão número 1 diz o seguinte, olha, quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativo? Para isso nós vamos fazer aqui um pequeno rascunho do ciclo trigonométrico, pessoal. Então vamos lá, ó. Eu tenho um ciclo trigonométrico, olha. Eu tenho aqui o eixo da horizontal e o eixo da vertical, né? Sendo que esse eixo da horizontal é o eixo dos cossenos, tá? Ó. Esse eixo aqui é o eixo do seno. Onde está o eixo da tangente, uma vez que o exercício fala da tangente? O eixo da tangente é um eixo que tangencia a circunferência nesse ponto aqui, ó. Então, esse daqui é o eixo da tangente. Ok? Aí eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Essa parte de cima aqui, a tangente é positiva. A parte de baixo aqui, a tangente é negativa, ok? Então o que eu vou fazer para eu descobrir onde a tangente é negativa? Qual arco a tangente é negativa? É só você fazer uma reta, uma pequena reta passando pelos quadrantes, atingindo a parte negativa da tangente, ó. Então aqui embaixo aqui é negativo, né? Então, ó, para eu atingir essa parte negativa, eu tenho que fazer uma pequena reta assim, ó. Tá vendo, ó? Ela vai passar nesse quadrante e nesse. Qualquer reta que você fizer aqui, ó, dá uma olhada, ó, atinge a parte negativa. Quais quadrantes são esses? É só lembrar, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Ou seja, para atingir a parte negativa, o arco tem que ser um arco do segundo quadrante ou do quarto quadrante. Alternativa correta, letra D. Na questão de número 2, diz o seguinte, olha, seja um arco alfa do círculo trigonométrico, tal que o seno desse arco é menor do que zero e a tangente é maior do que zero. Então, o alfa pertence a qual quadrante? É muito parecido com a questão de número 1. Porém, na questão número 1, nós analisamos somente a tangente. Agora nós vamos analisar a tangente e o seno. Eu já fiz ali algo para tangente, né? Eu vou fazer um outro ciclo só para o seno, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, ó. Eu tenho o eixo seno e o eixo dos cossenos. Então aqui é o eixo dos senos, ó. E aqui dos cossenos. Pessoal, o eixo do seno, ele é positivo na parte de cima. Tá vendo? Olha, e ele é negativo na parte de baixo. Então, eu quero o quê? Eu quero um seno menor do que zero. Eu quero um seno negativo. O seno negativo, ó, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Quais quadrantes são esses daqui? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então, eu vou escrever desse jeito, ó. O seno menor do que zero, ó, seno, vou colocar o seno do alfa, né? O seno do alfa menor do que zero está no terceiro e no quarto quadrante, ó, terceiro e quarto quadrante. E aí eu quero a tangente maior do que zero. E a tangente do alfa maior do que zero, ó, aí vamos aqui que eu fiz a tangente. Tangente maior do que zero é aqui na parte de cima, ó, é a tangente positiva. Faz uma reta chegando na parte positiva, ó, dá uma olhada. Observa que essa reta vai passar onde? Vai passar no primeiro e no terceiro. Qualquer reta que você fizer no primeiro e no terceiro, ó, chega na tangente na parte positiva. Quer dizer que a tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro. Tangente maior do que zero. No primeiro e no terceiro. Aí qual que é a resposta? Dá uma olhada. Qual que é o arco que ao mesmo tempo o seno é menor do que zero e a tangente é maior do que zero? É um arco do terceiro quadrante, ó. Ao mesmo tempo acontece seno menor do que zero e tangente maior do que zero. A alternativa correta é a letra C. Vamos fazer a questão de número 3, vamos lá. Questão número 3. No plano cartesiano está representado uma circunferência de centro na origem e raio igual a 1. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, sabe-se que sua abscissa é o cosseno do ângulo e sua ordenada é o seno do ângulo.
contando no sentido anti-horário. Os valores do seno e do cosseno de 90 graus são... Pessoal, então eu tenho aqui, olha, no plano cartesiano o ciclo trigonométrico. Quando a gente fala de ângulo no ciclo trigonométrico, nós analisamos sempre no sentido anti-horário, ok? Sempre no sentido anti-horário. Ele falou o seguinte, que essa circunferência tem raio igual a 1. Então isso aqui, ó, isso aqui vale 1, que é o raio dessa circunferência, tá bom? Raio igual a 1. O eixo que nós chamamos de eixo X é o eixo dos cossenos. E o eixo Y é o eixo do seno. Eu quero saber quanto que vale o seno e o cosseno de 90. E aí nós temos que lembrar o seguinte, aqui é 0 graus, aqui é o 90 graus, aqui 180 graus, 270 e volta, uma volta completa, 360. Então eu quero o cosseno aqui em cima, ó, e o seno também, eu quero de 90 graus. Ok? Eu quero esse arco aqui, ó, vou até fazer assim, ó, de 90 graus, que é esse arco inteiro, olha. Um arco de 90 graus. Bom, dá uma olhadinha. Se esse aqui é 90 graus, e aqui é o eixo seno, aqui, quanto que é essa distância aqui, pessoal? Essa distância aqui é 1, que é o raio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seno de 90 graus, ó, o seno de 90 graus é 1, que é justamente a distância. O cosseno não é o eixo X. O cosseno de 90 está aqui, olha, na origem. Isso quer dizer que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Porque, ó, aqui é o 90 graus, né? O cosseno é o eixo X, então está na origem. Então o cosseno de 90 graus é igual a zero. A alternativa correta, ó, cosseno dá zero e o seno dá 1. Alternativa correta, letra B. Vamos fazer a questão de número 4, vamos lá. Questão de número 4. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro na origem e raio 1. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, sabe-se que sua abscissa é o cosseno do ângulo e sua ordenada é o seno do ângulo, considerado no sentido anti-horário. Os valores do seno e do cosseno de 270 graus são... Pessoal, é muito parecido com a questão de número 3. Eu tenho aqui a mesma circunferência, falou que o raio é 1, aí você vai falar assim, professor, o raio é sempre 1? Sim, é padrão, tá bom? Então eu já sei que o raio aqui é 1, olha. Vou até que fazer aqui de novo, ó. Eu já sei que o raio aqui é igual a 1, ok? Então, pessoal, vou fazer até um pouquinho mais. Se o raio é 1, então essa distância aqui é 1. Vou colocar assim, ó. Essa distância aqui é 1. Essa distância aqui é 1 também, né? Só que está do lado de cá, olha. Tudo que está do lado de cá no eixo X, que é o eixo dos cossenos, é negativos. Então, esse ponto aqui tem abscissa menos 1, tá bom? Aqui para baixo, ó, essa distância é 1. Só que aqui é o eixo Y. Na parte de baixo, o eixo Y é negativo, né? Então, esse ponto aqui tem ordenada menos 1. Tá bom? Então, nós estamos falando de pares ordenados. E aí, olha, eu posso até fazer assim, ó. Já que aqui essa distância é 1 e esse ponto aqui tem abscissa 1, a abscissa aqui é 1, a ordenada é 0, porque está em cima do eixo X, não é? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a ordenada que é 1 e a abscissa vai ser 0, então esse par ordenado aqui, ó, é 0 e 1. Aqui a abscissa é menos 1 e a ordenada, que é o Y, é 0. E aqui a abscissa é 0 e a ordenada é menos 1. Estou falando dos pares ordenados. E aí, ele até chamou atenção, né? Ele falou que a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno. Foi isso que ele falou. Foi? Então eu quero aqui os valores do seno e do cosseno de 270 graus. 270 graus está aqui embaixo, ó. Então, ó, se a abscissa é o cosseno, então eu posso falar que o cosseno de 270 é igual a 0, que é o par ordenado. Se a ordenada é o seno, então o seno de 270 graus é igual a menos 1. E a gente percebe aqui, ó, que o seno é o eixo Y, né? O seno é menos 1. Beleza? Então a alternativa correta aí
É a letra B, cosseno dá zero e o seno dá menos 1, tá bom? Vamos fazer a questão de número 5, vamos lá. Questão número 5. Determine o valor de R nessa expressão. Pessoal, observa aqui, olha, que eu tenho ângulos de 270, 180, 90, 360 graus. Mais uma vez, eu vou recorrer ao ciclo trigonométrico. Nós já vimos nas atividades anteriores aí que o seno de 270 é menos 1. Que o cosseno de 270 é zero. Nós acabamos de ver isso, né? Mas vamos pegar todos os ângulos ali, olha. Então tá aqui o ciclo, ó. Aqui é 0 graus, 90 graus aqui em cima, aqui 180 graus, 270 graus e volta aqui para 360 graus. Ok? Lembrando, o raio é 1. Se o raio é 1, essa distância é 1. Então esse ponto aqui, esse ponto tem coordenadas 1 e 0, porque o raio é 1. Não é isso que nós vimos na atividade anterior? Esse ponto aqui, ó, o raio é 1, né? Esse ponto aqui tem coordenadas 0 e 1, porque o x é 0 e o y é 1. Já aqui em cima do eixo x, esse ponto aqui tem coordenadas menos 1 e 0, porque essa distância é 1, porém está no eixo x na parte negativa. Então o x é menos 1 e o y é 0. Esse ponto aqui tem coordenadas 0 e menos 1. Tudo isso que nós falamos na questão anterior. Então vamos lá. Quando eu for analisar esses caras, ó, eu estou trabalhando justamente com esses ângulos notáveis, né? Então o R aqui vai ser igual. Vamos lá. O seno de 270. Lembrando que o seno é o valor da ordenada, porque o seno é o eixo Y. 270 graus, ó. O seno é menos 1. Então eu vou colocar aqui, ó. No lugar do seno de 270, eu coloco menos 1. Mais seno de 180. Aí eu venho aqui no 180 graus. Quem que é o seno? O seno é a ordenada. Então o seno de 180 vale 0. Então eu vou colocar aqui mais 0. Menos cosseno de 180. Ó, 180 está aqui. O cosseno é a abscissa, né? Então o cosseno de 180 vale menos 1. Tomar cuidado, ó. Menos, e aqui é menos 1. Para não errar sinal, eu vou até colocar um parênteses. Na parte de baixo, cosseno de 90. Lá em cima, ó. 90 graus. O cosseno é o valor do x. Então o cosseno de 90 é 0. Então aqui, ó, para esse cara, 0. Cosseno de 360. Do lado de cá, ó. 360 aqui na origem, ó. 360. O cosseno é o valor do x, né? Então o cosseno de 360 vale 1. Então esse cara é 1. Menos cosseno de 270. Aqui, ó. O cosseno, nós vimos até na atividade anterior, né? Vale 0, que é o valor do x. Pronto. Agora é só fazer essa continha aqui. Menos 1, ó. Vou repetir aqui, ó. Menos 1, 0, menos com menos é mais 1. E aqui embaixo tá sobrando o 1, né? Então vai ficar menos 1 mais 1 dá 0 sobre 1. 0 sobre 1, o resultado é 0. Beleza? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Determine o sinal de P, que é definido pelo produto. Ou seja, eu quero saber se o P é positivo ou se o P é negativo. Observa que eu tenho seno, cosseno e tangente. Automaticamente, eu preciso analisar o sinal do seno, cosseno e da tangente. Então vamos aqui no ciclo trigonométrico, ó. Eu já sei que o eixo X é o eixo do cosseno. Então, ó, do lado de cá, o cosseno é positivo. Eu vou colocar aqui de vermelho o sinal do cosseno, ó. Do lado de cá, o cosseno é negativo. Ok? Automaticamente, o cosseno, já que o lado de cá é positivo, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. E ele é negativo no segundo e no terceiro. Isso é o sinal do cosseno, tá bom? O seno, como é que eu vou analisar o seno? O seno não é o eixo Y. Então, ó, aqui em cima o seno é positivo. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, de preto o sinal do seno, que é positivo. E aqui embaixo o seno é negativo. Então aqui no terceiro e no quarto o seno é negativo. Agora eu só preciso a tangente. Nós fizemos isso no exercício número 1, né? Analisar a tangente. A tangente, ó. O que é a tangente, pessoal? A tangente é uma reta aqui, ó. Lembra? É uma reta tangente à circunferência aqui, ó. Se eu analisar a tangente,
se eu fizer uma reta passando no terceiro e no primeiro quadrante, vai ficar positivo. Então a tangente, vou colocar aqui no meio, ó. A tangente, ela é positiva aqui e ela é positiva aqui. Então essa é a tangente, ok? No primeiro e no terceiro. Já no segundo e no quarto, eu vou colocar aqui no meio, ela é negativa, ó. Tangente, negativo. Então nós temos aqui o sinal do seno, do cosseno e das tangentes. Aí, vamos aqui, olha. Nós vamos colocar se é positivo ou negativo. Seno de 47 graus. 47 graus, pessoal, é um arco no primeiro quadrante, né? Por primeiro vai do 0 até o 90, então 47 graus é primeiro quadrante. E o seno no primeiro quadrante é positivo. Então aqui, ó, o seno de 47, eu sei que é positivo. Ok? 165 graus. 165 graus está aqui no segundo quadrante, ó, porque vai do 90 ao 180. E nesse segundo quadrante, o cosseno, ó, o cosseno é o que está de vermelho, é negativo. Então eu vou colocar assim, ó, negativo. Ok? Só estou pegando o sinal, né? Seno de 193, onde está o 193 graus? Está aqui no terceiro quadrante, ó, que vai de 180 ao 270. E o seno aqui, ó, ao sinal do seno, é negativo. Então, o seno de 193 graus é negativo. Aí você fala assim, professor, quanto que vale o seno de 193 graus? É um número decimal, eu não preciso dele, porque eu só quero aqui analisar o sinal da função, analisar o sinal do P, tá bom? E a tangente? 284 graus. 284 graus está aqui no quarto quadrante, que vai do 270 ao 360. E a tangente aqui ela é o quê? Ela é negativa, ó. Então, eu já tenho os sinais. Como aqui é uma multiplicação, basta multiplicar os sinais, ó. Mais vezes menos, vezes menos, vezes menos, isso vai dar o quê? Vai dar menos. Quer dizer que o sinal do P é negativo. Beleza? Vamos fazer então a questão de número 7. Vamos lá. Questão número 7. Associe as duas colunas. Dá uma olhada, pessoal. A primeira coluna eu tenho cosseno menor do que zero e cosseno maior do que zero. Ou seja, cosseno positivo e cosseno negativo, não é isso? Vamos no ciclo trigonométrico mais uma vez, ó. O cosseno é o eixo X. Do lado de cá, ó, o eixo X é positivo. Automaticamente, o cosseno é positivo do lado de cá. No primeiro quadrante, ó, no primeiro quadrante, vou escrever aqui, e no quarto quadrante, ele é positivo. Do lado de cá o eixo X é negativo, então o cosseno é negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Agora é só completar aqui, ó. Onde o cosseno é menor que zero, ou seja, onde ele é negativo? Segundo e terceiro. Então, ó, coluna 1 aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 1. Pronto, segundo e terceiro. Onde o cosseno é maior do que zero? É onde é positivo, no primeiro e no quarto. Então aqui, ó, primeiro vai ser o 2, o quarto também vai ser o 2. Alternativa correta, ó, 2, 1, 1, 2, ó. 2, 1, 1, 2. Letra B. Beleza? Vamos fazer a questão de número 8. Vamos lá. Questão número 8. Considere as afirmativas, classificando-as em verdadeiras ou falsas. Então aqui eu tenho algumas afirmativas. Cosseno de 5 graus é menor do que o cosseno de 74 graus? Pessoal, esses valores são decimais, existe uma tabela que tem esses valores, mas nós não precisamos, eu posso fazer isso analisando no ciclo trigonométrico. Dá uma olhadinha, ó. Nós já sabemos que o raio aqui do ciclo mede 1, não é? Nós temos aqui a origem, ó. Eu sei que o raio mede 1. Vamos lá, cosseno de 5 graus. Pessoal, 5 graus é mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, mais ou menos aqui, ó. Vou até fazer um pouquinho maior, só para você perceber. Aqui seria mais ou menos os 5 graus, ó. Quem que é o cosseno de 5 graus? O cosseno não é o eixo X? O cosseno de 5 graus, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Percebe aí que ele é quase 1. Ele não chega a 1, porque o 1 é aqui no ciclo. Ele quase é 1. Imagina, dá 0,99. Exemplo, tá bom?
Aí eu tenho 74 graus. Onde está os 74 graus? Aqui é 90, né? 74 graus, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Mais ou menos aqui. Então aqui é os 74 graus. Ok? Aí eu vou... Onde é o cosseno? O cosseno eu projeto no eixo X. Então eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhada. Observa que daqui para baixo é o cosseno de 74. Esse pedacinho, ó. Vou até fazer de vermelho, ó. Esse pedacinho aqui é o cosseno de 74, enquanto tudo isso aqui é o cosseno de 5. Observa que o cosseno de 5 é maior do que o cosseno de 74. Então, aqui está falando que ele é menor. Então, aqui, ó, é falso. Então, eu posso olhar pela projeção no eixo X, que é o eixo dos cossenos. E aí eu comparo, tá bom? Agora, ó, 98 graus. Onde está 98 graus, ó? 98 graus está do lado de cá. Se aqui é 90, imagina, 98 graus mais ou menos aqui, ó. 98 graus. A projeção dele, ó. Então aqui, ó, seria o arco. O cosseno, a projeção dele é aqui, ó. Dá uma olhada. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o cosseno de 98 graus. Lembrando, tomar cuidado, hein? O lado de cá é negativo, né? O lado de cá é negativo, ou seja, quanto mais próximos do zero, maior ele é, porque ele é negativo. 163 graus. Onde está o 163 graus? Aqui é 180, então está mais ou menos aqui, ó. 163 graus. A projeção dele no eixo X. Observa que tá quase menos 1, ó. Então, ó, tudo isso aqui é o cosseno de 163 graus. E esse pedacinho aqui de preto é o cosseno de 98 graus. Como o lado de cá é negativo, quanto mais próximo da origem, maior é esse número. Então, o cosseno de 98 é menor do que o cosseno de 163, ó. O 98 é menor do que o 163? Não, é falso. Por que que é falso? Porque o lado de cá é negativo, tá bom? Então, tomar cuidado aí que é o lado negativo, viu? Agora vamos analisar o seno. O seno é esse eixo aqui, ó. Então, deixa eu só tirar um pouquinho desses pontilhados aqui para a gente poder analisar o seno, que é o eixo Y. 196 graus. Onde está o 196 graus? Aqui é 180, né? Então 196 graus um pouquinho para cá, ó. 196 graus. Se eu vou pontilhar até chegar no eixo Y, que é o eixo do seno, ó. Então esse pedacinho aqui é o valor do seno de 196 graus. 204 graus. Onde está o 204 graus? Pessoal, aqui olha, nós temos, vai do 180 até o 270, né? O 204 está mais ou menos aqui, um pouquinho para cá, ó. 204 graus. Se eu pontilhar, ó, vai até aqui. Observa que daqui para cima, ó, isso aqui é o seno de 204 e esse pedacinho aqui é o seno de 196. Só que tem que tomar cuidado. Na parte de baixo, o seno é negativo. Então, quanto mais próximo do zero, maior ele é. Quer dizer que o seno de 196 é maior do que o seno de 204. E aqui está falando que é menor. 196 é menor? Não, isso é falso. Tá bom? Agora o último, 285 graus. Onde está o 285? Aqui é 270. 285 é um pouquinho maior. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. 285 graus. Depois, 349, mais ou menos aqui, ó. 349 graus. Vai acontecer algo semelhante, ó. O seno tá aqui, de 285 graus, ó. É esse pedaço aqui. Quase, aqui embaixo é menos 1, né? Vamos corrigir aqui. Quase menos 1. E o 349, ó, tô falando do seno, então é no mesmo eixo, é no eixo Y, ó. Esse pedacinho aqui é o seno de 349. Esse seno de 349, ele é o que comparado com o seno de 285? Ele é maior. Por quê? Quanto mais próximo do zero, maior ele é, uma vez que eu estou analisando
a parte negativa. Então, o seno de 285 é menor do que o seno de 349? Verdade. Alternativa correta aqui, ó, FFFV, é a letra D. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.